Bem, boa tarde a todos os participantes. Gostaria de mais uma vez agradecer a participação de Alto Santo, que está conosco mais uma vez, nas nossas palestras a respeito de saúde bucal. Hoje nós vamos tratar de um tema que, apesar de ser bastante conhecido da prática em odontologia, né, ainda é um tema que traz bastante dúvida em relação à identificação desse problema, sendo o principal problema da boca ainda, que é a cárie dentária. Nós vamos ficar em torno de 30 minutos debatendo e refletindo os principais aspectos que envolvem o antes e o depois no que diz respeito a esse tipo de diagnóstico. Então, apesar de ser uma doença realmente dos primórdios da civilização, a cárie dentária ainda deixa o profissional cirurgião dentista em dúvida a respeito do seu diagnóstico. E é a partir desse conceito que nós vamos fazer uma breve viagem através de aspectos relativos propriamente à etiologia desse problema, o diagnóstico dessas lesões, esse diagnóstico funcionando como uma ferramenta importante para o planejamento e para as ações, no caso de planejamento das ações e vigilância também, voltada para a saúde bucal. Outra questão que a gente não poderia deixar de tratar é a questão da variabilidade dos examinadores e, propriamente, o impacto direto dessa variabilidade dentro do serviço, em termos, por exemplo, de custo. E os aspectos bioéticos envolvidos a propriamente o diagnóstico de cárie. As discussões foram tiradas e embasadas através do Tratado de Saúde Coletiva em Odontologia, que é uma recente publicação, tá, de Pereira, e propriamente essa discussão é trazida por Silva, Assaf e Miali nessa mesma publicação. Fica a referência no caso de os participantes quiserem fazer algum estudo individual para aprofundar sobre a temática, eu faço essa referência para que vocês possam ter uma base sobre ela. Então, a cárie, antigamente, era entendida como um processo de simples desmineralização que ocasionava uma abertura, uma cavidade no órgão dental, e daí necessitava-se de uma intervenção e a cura era entendida como resultado direto dessa intervenção. Porém, hoje a gente entende que essa intervenção ela não leva à cura do problema. Ela pode, no mínimo, né? Ela pode, através da intervenção, a gente pode ter uma paralisação, mas propriamente a cura seria um entendimento errado do processo carioso. O que não se sabia, que hoje é entendido através de pesquisas voltadas para a temática, é que a cárie se trata de uma doença multifatorial, ou seja, que vários fatores estão envolvidos para o seu aparecimento, e propriamente uma atividade que é uma doença que é transmissível, que ela pode ir de um indivíduo a outro, né, dependendo da microbiota. Na década de 60, Case ele traz o modelo explicativo da etiologia da cárie dentária, que ao longo dos anos foi se aperfeiçoando. Logicamente, o entendimento que se tem da cárie hoje, ela não é o mesmo entendimento que se tinha, por exemplo, na década de 60. O modelo explicativo desse autor, ele traz 3 elementos principais, tá? E, digamos, a sua interseção seria a responsável pela atividade cariosa. Então, nós teríamos o dente como um desses fatores, né? Os micro-organismos e, propriamente, a dieta, digamos, do hospedeiro. Então, essa interseção, ela seria responsável propriamente pela placa, né? Que a placa não removida acabaria ocasionando a desmineralização e, posteriormente, né? A abertura de uma cavidade em esmalte, que pode progredir a partir de então. Na década de 80, já no finalzinho de 80,
um novo fator foi incluído dentro dessa perspectiva de interseção de fatores, que seria o fator tempo. Além do dente, que é suscetível, o micro-organismo que atua nesse elemento dentário, a dieta do hospedeiro, o fator tempo seria necessário atuar juntamente com esses elementos para que a atividade cariosa fosse realmente responsável pela abertura de uma cavidade no elemento dental. Só que esse tipo de esquema, ele funciona muito bem para aquilo que é realizado em condições em que os fatores eles são realmente bem encaixados. O que é que eu quero dizer? Que no caso, fatores relacionados inerentes à vida humana, a sua atividade como trabalho, a convivência com outras pessoas, o ambiente, eles não seriam levados em consideração. Então, numa situação ideal, em que a gente tivesse esses fatores, sem levar em consideração a fatores que são inerentes a essa vida humana, seria um modelo realmente que poderia explicar a atividade de cárie. Mais à frente, Fejescov e seus colaboradores, na década de 90, propõe um diagrama mais complexo em relação a esses outros fatores, que nós chamamos de fatores determinantes e moduladores da cárie dentária. De uma maneira simplificada, são a atividade profissional, por exemplo, daquela pessoa, é o ambiente que ela vive, questões como educação, acesso a serviços básicos de saúde podem influenciar e funcionar como fatores determinantes e moduladores dessa doença. Assim, o que é que a gente quer deixar claro? Que esses fatores, eles trazem uma visão ampliada do processo saúde-doença voltado propriamente para a cárie dentária. E não apenas a conjunção de fatores que não estariam relacionados propriamente a fatores inerentes da atividade da vida humana. Esquematicamente, eu trago para vocês esse modelo trazido por Fejescov na década de 90, que além, logicamente, do dente, da microbiota, da dieta, fatores como, por exemplo, acesso ao flúor, fatores como a educação recebida, o meio ambiente, as atitudes desse indivíduo, podem influenciar, logicamente, para o surgimento da doença cárie. E é sobre essa ótica que a gente entende hoje a atividade de cárie. Por isso, quando o paciente adentra o consultório dentário, consultório odontológico, é importante que o cirurgião dentista compreenda quais são os fatores, além daqueles fatores básicos, quais são os fatores inerentes à vida humana estão relacionados a essa atividade cariosa. E não propriamente uma intervenção através de um material dentário é que será a responsável pela estabilização e propriamente a cura da doença cárie naquele indivíduo que nós estamos tratando. Por isso, a gente entende que a prática odontológica, a clínica, ela tem ainda alguns desafios a serem superados. E dentre esses desafios, a gente pode remeter, por exemplo, o caráter ainda elitista da odontologia, voltado propriamente para a atividade individual, né, para o indivíduo exclusivamente, não compreendendo o meio que ele vive, a sociedade que ele está inserida, muitas vezes procedimentos voltados para o alto custo, através de uma alta complexidade de materiais e técnicas, e muitas vezes uma prática odontológica desconectada exatamente daqueles fatores que a gente tratou, que são fatores inerentes à vida humana. Então, quando a gente fala em diagnóstico de cárie, em odontologia, logicamente a gente tem dezenas e milhares de publicações que são voltadas nos últimos anos para esse tipo de discussão. Porém, o que é que a gente nota dentro da literatura atual? Que muito poucos estudos estão voltados propriamente para os estágios iniciais da doença cárie. Muitos estudos acabam tendo como objeto uma atividade de cárie já instalada.
e uma atividade de cárie que já progrediu de uma maneira bem razoável. Então, é importante também que os novos estudos estejam relacionados, por exemplo, com estágios iniciais da doença cárie. Recentemente, a Unicamp, segundo referências dos autores que a gente já tinha conversado, ela diz que o melhor método dentro do diagnóstico de cárie é exatamente o método visual tátil, utilizando para isso os critérios da Organização Mundial de Saúde. E é o melhor método comparado a outros dentro do consultório odontológico. Então, realmente, é a visualização, de preferência com a sonda arredondada, né, a sonda da OMS, que ela dificulta realmente a abertura de uma cavidade inexistente por pressionar essa sonda, tá? É realmente, segundo pesquisas da Unicamp, são algumas das formas, é a melhor forma da gente verificar esse diagnóstico na atualidade. Porém, para a epidemiologia, né, as lesões iniciais têm sido subestimadas no que diz respeito a esse tipo de diagnóstico. E esse foco realmente precisa ser trazido à discussão, porque mesmo as lesões iniciais, elas necessitam serem verificadas e muitas vezes de intervenção. O que a gente tem hoje em relação à cárie é uma mudança no padrão do estabelecimento dessa doença, uma vez que a gente há uma diminuição de prevalência da mesma, em que um grupo de poucas pessoas tem muitas lesões de cárie, significando dizer que existe um grande grupo que está livre de cárie, né? Há uma diferenciação hoje do padrão de distribuição dessa doença em relação a décadas anteriores, né? Então, a partir desse enfoque, é importante que a gente trate essa doença, no sentido amplo da palavra, com o enfoque no risco da doença, seja risco individual ou o risco comunitário. O que se percebe hoje, também em relação a mudanças desse padrão, é que a cárie ela é mais comumente acometida, a região mais acometida é a superfície oclusal, e há uma redução considerável de tamanho em relação a essa doença, a instalação da mesma nessa superfície, em relação a décadas anteriores. E isso realmente, segundo os estudos, está relacionado propriamente à veiculação do flúor nas águas de abastecimento e dentifrícios, que a partir da década de 70, com a legislação específica para isso, teve a obrigatoriedade da veiculação desse flúor. Além do flúor, como uma tecnologia de largo alcance, digamos assim, para exatamente se prevenir a atividade de cárie, a gente também pode citar programas de prevenção relacionados a essa doença, não é? A utilização, por exemplo, de selantes como também uma medida preventiva, o controle do biofilme, por exemplo, que a gente pode citar dentro da nossa prática, a atuação do cirurgião dentista e da sua equipe, no sentido de supervisionar a escovação, conversar com os pacientes em relação a isso, não somente realizar a intervenção, o procedimento, mas realmente educar o paciente no sentido de fazer esse controle da placa, e a mudança de padrão em relação propriamente ao consumo de açúcar, né? Através também da consciência em relação a outras doenças crônicas que estão relacionadas à utilização desse açúcar. O que se espera em relação a diagnóstico é que haja futuramente um enfoque realmente voltado para as lesões iniciais, em que é preciso que futuramente hajam critérios padronizados em relação a essa classificação, a classificação desses estágios, e um índice que acaba surgindo como uma forma de verificação, de diagnóstico e propriamente de classificação dos estágios da doença cáries é o ICDAS, que se trata, digamos, de uma forma mais leiga, de um melhoramento em relação a propriamente o CPOD, que é um índice que a gente conhece dentro da odontologia, que é a verificação de dentes cariados, perdidos e obturados, né?
E a vantagem do ICDAS é exatamente essa verificação de lesões de caráter precoce. Então, além do estágio cariado, a gente teria a possibilidade de avaliar esse processo propriamente antes desse estágio cariado. Considerando, logicamente, para isso, a anatomia desse elemento dental, a forma da superfície, a topografia e propriamente o status daquele dente, como cariado ou não cariado. Embora não inclua propriamente a avaliação da atividade da lesão cariosa em relação ao ICDAS. No caso do diagnóstico pelo ICDAS, a gente traz como possibilidades, né, de detecção na coroa desse elemento duas classificações principais. A primeira delas seria a classificação da superfície, propriamente cariado ou não cariado, e propriamente a classificação quanto ao status desse processo, em que estágio de cárie ele estaria, qual a severidade dessa atividade cariosa naquele elemento dental. A tendência, no caso, é que estudos realizados para avaliação desses métodos e tecnologias venham realmente a colaborar para a detecção adicional dessas lesões em ambiente odontológico. Ainda existe, dentro das tecnologias que nós dispomos, uma falta de consenso bem interessante em relação, por exemplo, a radiografias, o FOT ou o diagnodente, né, que são possibilidades de verificação dessas lesões pelo diagnóstico delas, no caso, mas ainda falta um certo consenso. Então, o ICDAS seria um método mais simples da verificação desse consenso, através desse tipo de classificação que nós conversamos. No caso, que nós devemos considerar em relação a diagnóstico de cárie? É importante que se sinalizem, né, durante esse diagnóstico, os sinais e os sintomas envolvidos com a doença, baseado também no status daquele elemento dentário, na progressão da doença, de uma maneira mais agressiva ou não, e o risco de adoecimento por condições que estão remetendo lá a FGESCOV, por condições que estão relacionadas à vida humana. É importante que durante a anamnese, o cirurgião dentista discorra e questione sobre a história do paciente, em que dimensão psicossocial ele está envolvido, quais são os comportamentos relacionados a uma atividade de risco para a cárie. Há ainda fatores, né, demográficos, por exemplo, a dificuldade de acesso por questões ambientais a um consultório odontológico ou propriamente a orientações de odontologia, né? E ainda aspectos genéticos voltados, por exemplo, para a anatomia e para uma microbiota mais agressiva em relação a microbiota voltada para atividade de cárie, mais comumente relacionado ao Streptococcus mutans. E a partir disso, a gente precisa equilibrar essas informações fomentadas e baseadas na melhor evidência disponível em odontologia voltada para propriamente a cariologia. É uma prática que o cirurgião dentista deve se basear comumente, tá? Até porque hoje é bastante comum, é fácil acesso a esse tipo de evidência. Em alguns centros de colaboração, a gente tem o acesso livre pela internet, né, em que a gente pode fazer esse acesso e, no caso de dúvida, ou até mesmo para a gente embasar o nosso conhecimento, que no caso da odontologia, ele precisa realmente acompanhar as tendências de pesquisas atuais, a gente pode se valer dessa questão da evidência científica, trazendo ela para a prática odontológica do cotidiano. Não é algo difícil e deve realmente ser nossa prática. E dentro do diagnóstico, logicamente, a gente precisa pensar no gerenciamento dos insumos, de práticas que venham a favorecer a prevenção, a promoção de saúde para aquele paciente da área odontológica. No caso, nós temos que enfocar esse diagnóstico no planejamento, a partir dos padrões da doença e ainda na análise da situação no sentido de compreender
o estado atual, verificar a distribuição da cárie naquela comunidade e propriamente a severidade daquela condição de atividade de cárie no espaço que nós somos responsáveis sanitariamente, como cirurgiões dentistas, por exemplo, da atenção básica. É verificando esses dois grandes aspectos de planejamento e análise que a gente pode contribuir efetivamente para um sistema de vigilância em saúde bucal local que esteja voltado realmente às necessidades da nossa população. Para isso, a gente tem que estar atento para condições e tecnologias preventivas de cárie dentro da nossa comunidade, né? Como, por exemplo, que nós já, inclusive, discutimos a questão do flúor e dos dentifrícios que devem e podem ser utilizados como tecnologia de ampla escala. O que nós temos dentro do serviço público atual, além de uma demanda extremamente grande, reprimida, né? A gente ainda tem um olhar antigo em relação à doença cárie, ou seja, dentro do serviço público é comum em que o profissional ou a gestão enfatizem ainda a doença cárie, não propriamente a prevenção daquela doença. O enfoque é dado na intervenção, a doença instalada. Então é importante que o serviço, de uma maneira geral, a gestão e os profissionais reflitam sobre os novos conceitos de cárie, né, as novas tendências, a polarização dessa doença, no sentido de adequar o serviço propriamente para a realidade atual em odontologia. Muitos dos dados que são lançados mãos, né, que são disponibilizados por pesquisas recentes em todo o país e também de caráter internacional, são muito pouco utilizados na organização dos serviços, no planejamento, na análise deles, e é importante que se baseie que a gestão, que o serviço seja baseado em uma evidência científica realmente consistente e se repense os rumos do diagnóstico de cárie também voltados para esse serviço. Então, o que a gente tem no serviço público em relação a tratamento preventivo e não invasivo? Muitas das vezes não se trata da maior parte das práticas. A maior parte das práticas está voltada para intervenção clínica. Então é importante que se repense esse conceito. No caso, as lesões iniciais mostram menores ou maiores necessidades de tratamento preventivo e operatório. E a partir dessas lesões iniciais é que se pode basear todo o planejamento dentro de uma atenção básica, de uma estratégia de saúde da família voltada realmente para a manutenção de saúde das pessoas. Então, muitas vezes, ou seja, essa priorização, ela acaba compensando os custos, porque os atendimentos são otimizados para aqueles que têm realmente necessidade, há um aumento de produtividade em relação a procedimentos, né, o enfoque que é dado realmente em função da necessidade, e se consegue a longo prazo uma manutenção de saúde bucal realmente extensiva àquela comunidade, porque aquilo que é necessário é identificado e a intervenção ela insurge dessa necessidade, que é interessante que isso que se baseie realmente a prática do serviço público. Os autores eles trazem como ambiente escolar um local primordial para o planejamento dessas ações, mas eles citam que ainda existe um grande abismo entre a evidência científica, a prática da ciência e propriamente a prática do serviço público, a prática que atende um grande número de pessoas no que se diz respeito à odontologia. Então é importante que a gente realmente tente diminuir esse abismo, trazendo a melhor evidência científica no sentido de beneficiar o serviço e otimizá-lo, qualificá-lo. Alguns contrapontos a gente pode citar em relação a essa mudança, dessa possível mudança dos critérios epidemiológicos na utilização desses critérios. Muitas vezes essa mudança ela pode trazer
uma difícil detecção e uma difícil calibração. O tempo nessas avaliações ele pode ser realmente extensivo, podendo se trazer ainda custo de recursos adicionais que são utilizados. Mas, apesar disso, o que é que a evidência científica mostra em relação à mudança de critérios que se faz necessário? É necessário que haja uma racionalidade na indicação desses critérios a partir de lesões iniciais, mas não indicados em larga escala, tá? É importante que se priorize a verificação dessas lesões para que se possa planejar adequadamente o serviço. Tratando da variabilidade entre esses examinadores e o impacto nas ações, é importante que a gente tenha em mente que a quantidade de lesões que é identificada por um ou por outro pode gerar um custo adicional bastante interessante para o serviço público, que não é o que a gestão, não é interessante para a gestão. O que a gente tem em mente é que, em função da tecnologia voltada para a odontologia especificamente, há uma incerteza em relação ainda ao diagnóstico. Mas é importante que se gere uma padronização dentro do serviço a partir da evidência científica que nós temos disponível, considerando que existem fatores que podem, inclusive, atrapalhar consubstancialmente esse diagnóstico. Como, por exemplo, a gente pode citar as mudanças de padrão atual em relação ao surgimento dessa doença, quais grupos estão vulneráveis, a subjetividade desse exame, as especialidades odontológicas, provavelmente o cirurgião dentista que é especialista em dentística restauradora, ele não entende a atividade de cárie da mesma forma que o cirurgião dentista que atua propriamente na cirurgia. Então, existem esses vieses que podem atrapalhar o entendimento dessa doença e podem gerar um custo mais elevado dentro do serviço. Propriamente a remuneração do cirurgião dentista, vamos supor, ele trabalha no serviço público, trabalha no serviço privado, a questão de se manter um padrão de vida que venha realmente ser custeado pela cárie, né? Então há realmente contrapontos a serem avaliados quando a gente trata de variabilidade. E se repensar realmente o que é que o serviço entende como cárie a partir da evidência científica, da melhor evidência científica disponível, no sentido de que lesões iniciais, se necessitarem de tratamento, sejam tratadas e não esquecidas, porque isso gera realmente um dano ao paciente. Da mesma forma que a atividade de cárie paralisada, que não necessariamente precisaria de intervenção, realmente não tem uma intervenção desnecessária que gere um custo adicional ao serviço. No caso que a gente vem discutindo é a questão nem superestimar e nem subtratar aquelas lesões que precisam de tratamento. Uma sugestão, no caso do livro de Pereira, é que ele traz a questão de treinamentos frequentes entre os profissionais do serviço e algumas ações, sugerindo inclusive que sejam adotados protocolos clínicos, logicamente, que resultem em boa prática clínica e não venham a ferir os princípios bioéticos da prática em odontologia. E falando em aspectos bioéticos, é importante que a gente realmente entenda o diagnóstico de cárie dentro dessa casinha da bioética, pois nós estamos tratando com seres humanos e não propriamente de bocas desarticuladas, né, do restante do corpo. Então, relembrando o que vem a ser a ética, é exatamente estabelecer filosoficamente condições de convívio na sociedade que sejam realmente viáveis. No caso, a ética para a odontologia, ela vem funcionar com aquilo que é bom para as pessoas, o que é viável e o que é propriamente justo. Dentro da prática em estratégia de saúde da família, que é o que a gente enfoca nas nossas discussões, é importante que se priorize as ações voltadas e embasadas
pela bioética, de modo que se busquem boas práticas em saúde, através, por exemplo, de protocolos de boa qualidade, de políticas públicas que venham realmente solucionar o problema de nossa população, trabalhar, inclusive, através de cotidiano voltado para o atendimento humanizado e propriamente capacitar os recursos humanos que são atuantes dentro da estratégia, no sentido de utilizar a evidência científica e ainda estar apto a compreender a complexidade da doença cárie. O exercício bioético, a gente traz aqui algumas considerações dos autores, ele deve abranger as ações de proteção, promoção e recuperação da saúde, tanto do indivíduo quanto de seu grupo, da coletividade em que ele está inserido. E um exemplo de prática bioética que vem a favorecer a odontologia, que a gente inclusive já discutiu, já comentou e não cansa de falar, porque ela tem se mostrado efetiva, é a questão do flúor nas águas de abastecimento público. Dentro da odontologia, a gente precisa ainda discutir aspectos voltados para a prática bioética, que, por exemplo, no serviço público, muitas vezes está muito longe de uma realidade que se busca, voltada para a bioética. Então, é necessário que se equilibrem os benefícios, né? Os benefícios devem suplantar os malefícios em relação à prática odontológica, em que a base, a chave desse equilíbrio, ela está voltada para a tríade de políticas realmente eficazes, de estratégias que venham realmente ao encontro das diretrizes dessas políticas e ações que sejam realmente alinhadas com essas estratégias e essas políticas. Isso era o que eu tinha para conversar com vocês. Eu espero que essa discussão ela venha a contribuir para outras reflexões dentro da prática odontológica, propriamente do serviço público, que venham beneficiar as comunidades que nós assistimos, trazendo sempre o enfoque voltado para se utilizar o diagnóstico, também remetendo, caso das lesões iniciais, dentro realmente de práticas bioéticas que venham a casar os interesses da ciência, digamos assim, com a nossa prática cotidiana. Nós vamos encerrando por aqui. Os que quiserem fazer algum questionamento, fiquem à vontade. Provavelmente no final do mês nós vamos estar conversando mais uma vez a respeito de práticas voltadas para a estratégia saúde da família no enfoque da odontologia. Muito obrigada pela participação e até a próxima.